Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, aproveitando para quem não me segue no @academia, digita lá que vocês vão me encontrar. E eu perguntei qual seria alguns dos conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui e um dos que ganhou foi conteúdo de projeto. Quando eu criei o canal em 2017, acho que foi 2017 mesmo, e aí eu fiquei muito tempo sem ver porque eu fiz assim meio de forma despretensiosa e alguns anos depois o vídeo que tinha mais visualização é um vídeo sobre como fazer corte de telhado no AutoCAD. Então, em homenagem a esse vídeo que fez muito sucesso, hoje eu vou trazer um conteúdo de como funciona o madeiramento do telhado, quais são as peças envolvidas, qual a ordem. Sempre que eu pego e vejo um desenho de telhado, eu vejo que tem muita dificuldade nesse sentido de entender quais são as peças, qual é a função de cada uma das peças do telhado. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente vai desenhar esses telhados convencionais, e aí tem vários nomes, né? Tem gente que dá nome, tem gente que coloca telhado cerâmico, telhado de madeira, enfim. A parte de madeira diz respeito ao madeiramento, à estrutura do telhado, e geralmente eu tenho uma telha por cima, que podem ser muitas telhas diferentes, mas o mais comum no Brasil, né, é a telha cerâmica mesmo, que é capa e bica, ou seja, eu tenho a capa e a bica. Uma protege, a outra também tem a função de proteção do telhado, mas ela conduz a água, né, e aí a gente tem toda a divisão das águas do telhado. Eu não vou me estender sobre como é a estrutura em si do telhado, em termos de água, uma água, duas águas. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo sobre isso também, que eu acho que é importante. Mas hoje eu queria falar sobre o madeiramento em si. O telhado, primeiro que a gente tem a inclinação, no geral um telhado cerâmico, um telhado convencional, ele gira em torno de 30 até 35% de inclinação. E aí, sempre que vocês quiserem entender um pouquinho melhor essas especificações, nos fabricantes existem umas tabelas assim que vão falar sobre o vão do telhado, né? Qual que é o vão a ser vencido, e aí sim eu tenho uma relação básica da inclinação, que vai aí, como eu disse, dos 30, até menos que 30 em alguns casos, até 35. Quando eu aumento demais essa inclinação, eu começo a ter alguns problemas. E eu vou precisar amarrar as telhas, porque as telhas começam a ficar muito inclinadas e elas começam a cair, deslizar umas sobre as outras. Então, pesquisem um pouco disso. Mas o que eu queria trazer hoje, como eu disse, é principalmente sobre o madeiramento, que é uma coisa que eu vejo que muita gente, confunde, fica uma coisa, parece, na hora do desenho as coisas não ficam claras de que é cada peça. Bom, vamos lá. O madeiramento do telhado, ele é composto sempre por uma peça transversal e uma peça longitudinal. Então, eu tenho sempre uma peça assim, outra assim, uma assim, outra assim, e assim por diante. Eu vou passar essa explicação para a tela do computador, porque lá vai ficar mais fácil de explicar com desenhos, mas eu acho que essa lógica do telhado, ela é muito importante da gente entender para não sair desenhando as peças de forma aleatória, porque principalmente quando eu estou vendo o telhado em corte, seja no corte transversal ou no corte longitudinal, o que é cortado num corte é visto no outro. Então isso é muito importante justamente pelo fato de eu ter uma peça transversal, então o que é transversal fica visto e o que é longitudinal nesse corte vai ficar cortado, né? Enfim, fica meio confuso assim sem desenhos, então vamos para a tela do computador. Bom, o telhado, ele tem muitas peças, vocês vão encontrar muitas coisas, nomes de peças, e às vezes começa a ficar confuso. Aqui, inclusive, tem, por exemplo, flechal, calço, terça. Eu não vou me atentar muito a essas nomenclaturas todas, mas mais a essas aqui, que são a tesoura, a terça, o caibro e a ripa. Se vocês souberem a lógica de composição entre tesoura, terça, caibro e ripa, essas quatro, ou seja, duas transversais e duas longitudinais, é o suficiente. O restante são detalhes que, a depender do tipo de desenho, vocês podem ir incorporando. Mas se vocês souberem essas quatro composições principais, eu acredito que vocês entendem melhor a lógica do telhado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma perspectiva explodida, depois eu vou mostrar isso para vocês no SketchUp modelado, que fica bem fácil de entender. Peguei como exemplo aqui um telhado de duas águas, que é mais simples, mas obviamente isso aqui pode ser aplicado a quantas águas forem necessárias, né? Desde que essas tesouras estejam
distribuídas da maneira que é a tesoura que vai mandar na inclinação do telhado, né? É ao desenhar a tesoura que a gente está desenhando a inclinação do telhado. Então, eu tenho aqui essa tesoura, e aí, nesse caso aqui, ela vai ser o elemento transversal. Por quê? Poderia ser o contrário? Poderia. Ela poderia estar no sentido longitudinal, mas no geral, a gente tende a colocar a tesoura no sentido transversal do telhado, porque assim ela vence o vão menor e gasta menos esforço, menos madeira, né? Fica um telhado mais barato. Então, eu vou sempre ter uma peça transversal, uma longitudinal, uma transversal, uma longitudinal e outra transversal. Então, se a gente for pensar 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 1, 2, 3, né? Esses aqui, ó, eu tenho as tesouras, tenho os caibros e as telhas na posição transversal e tenho as terças e as ripas na posição longitudinal. Então, eu vou sempre pondo um por cima do outro. Então, das tesouras, eu venho com as terças. Se, por exemplo, eu estou vencendo um vão aqui de 6 metros, vamos colocar aqui, eu teria aqui as terças mais ou menos de 3 em 3, ou de essas medidas mínimas. Depois vocês podem ir pesquisando, também pesquisar qual a medida mínima, média dessas peças de madeira, né? Por exemplo, uma peça aí de 8 por 12, depois até chegar numa ripa, né? Quanto mais em cima eu tô, mais sobreposição, quanto mais embaixo essa peça está, mais robusta ela é, porque ela tá aguentando mais esforços mecânicos, né? Então, eu tenho que pensar que a ripa minha, com certeza, vai ser ela vai ter uma seção menor do que, não adianta eu desenhar tudo como se fosse a mesma, né, a mesma espessura de madeira. E aí eu tenho aqui depois, por cima das terças, eu tenho os caibros, e depois dos caibros eu tenho as ripas, e são as ripas que são nas ripas que as telhas vão se apoiar. Então, lá no início do vídeo eu comentei com vocês que quando a inclinação do telhado ela tá maior do que o que é recomendado, eu preciso amarrar as telhas, porque a ripa sozinha já não está conseguindo segurar o esforço da gravidade mesmo, né? Dessa telha ali que ela tende a escorregar. Mas quando eu estou na inclinação normal, essas telhas elas não são parafusadas, elas não são nada, a não ser ali na comieira, o restante é só apoiado mesmo. Eu vou até colocar uma imagem aqui de uma telha, vou mostrar para vocês aqui. Bom, vocês vão ver inclusive que a telha ela tem um certo rebaixozinho, justamente que é nesse pedaço que ela se apoia, ela fica ali apoiada. Se alguém, não sei se vocês já viram alguém fazer manutenção do telhado de cerâmica, eu vou tirando a telha mesmo, né? Então, ela só fica apoiada. A partir do momento em que tem alguma diferença, ela pode ficar amarrada, parafusada e tudo mais, né? E aí, vocês vão ver aqui, ó, que na cumieira, que é essa telha que fica lá em cima, aí sim eu tenho uma coisa mais fixa, uma massa, né? E não é só apoiado por questões de estrutura do telhado mesmo, de amarração lá em cima. Mas essas telhas aqui, elas estão todas apoiadas em cima das ripas. Então, eu vou ter um desenho muito parecido com isso aqui. Obviamente, essas peças aqui, elas estão desenhadas de uma forma bem simples, porque no trabalho de uma carpintaria, eu teria aqui as reentrâncias, mas assim, dá para fazer um desenho mais simples como esse, que não tem um caráter de detalhamento executivo. A gente pode desenhar dessa forma aqui. Tem muitas tesouras que tem aquela peça aqui também, né? Eu tenho uma peça aqui, outra aqui para fazer como se fosse um travamento, um travamento, né, dessa tesoura também. Tem umas que tem uma coisa mais para cima, então vocês vão encontrar, mas assim, a peça principal, a primeira peça principal do telhado vai ser sempre a tesoura, que é o que vai mandar na inclinação. Aqui embaixo, às vezes tem um contrafrechal para tirar essa madeira de cima da laje e evitar coisas de umidade, enfim, mas a base é essa. Então, depois eu venho com essas pecinhas roxas aqui, que são as terças, que elas estão encaixadas aqui na tesoura. Depois eu venho com essas pecinhas vermelhas, que são os meus caibros, né, que a gente consegue ver embaixo. Passem a reparar depois, quando vocês forem tiver a oportunidade de ver um telhado, e tentar identificar o que é o caibro, o que é a ripa,
Depois eu tenho as ripas. E as ripas, elas vão ficar... A distância de uma ripa para outra é mais ou menos a distância da telha, do comprimento da telha mesmo. Porque eu tenho sempre elas apoiadas, elas vão apoiar. Então, praticamente, entre elas é o tamanho da telha de fato, né? Bom, quando eu vou fazer isso na forma de desenho, se eu for cortar, então eu vou ter um corte transversal e um corte longitudinal, vocês vão ver que o que está em preto aqui é o que está sendo cortado, né? Então, eu estou vendo a tesoura, depois eu corto a terça. Eu vejo o caibro e corto a ripa. E a telha, como a telha ela tá no telhado todo, ela vai sempre ser cortada. Não tem como eu cortar, né, um telhado e a telha tá sendo vista. Então, a telha em si, em todos os desenhos, ela vai aparecer cortada. Mas repare que é um visto, um cortado, um visto, um cortado, e a telha que é cortada não tem muito o que fazer. Depois, a gente tem o corte longitudinal. Aí, aqui já é o contrário, ó. A minha tesoura está cortada. Se aqui eu estou com a tesoura vista, aqui eu estou com a tesoura cortada. Se aqui eu estou cortando as ripas, aqui eu tô vendo as ripas em roxo, tá vendo? E aí eu tô cortando, aí a questão do telhado inclinado é que mesmo a peça estando cortada, eu ainda vejo um pedaço dela. Por exemplo, eu estou cortando a tesoura, mas eu vejo um pedaço dela. Eu tô cortando o caibro, mas eu vejo um pedaço dele. E aí depois eu tenho todas as ripas. Repare que essa ripa aqui, ela tá parecendo muito menor do que de fato é o tamanho das telhas, né? Por quê? Porque eu tô vendo isso de frente num plano inclinado, tá? E ela passa, e aqui em cima desse desenho ainda viria aqui atrás com as telhas, né? E aí eu teria as telhas cortadas aqui em cima também, que nesse desenho aqui não está aparecendo. Bom, então eu vou mostrar para vocês rapidamente isso aqui no SketchUp, para vocês terem uma noção, olha, como que fica, tá vendo? Então, quando a gente vê de baixo o telhado, a gente vê mais ou menos isso aqui, ó. A gente tá lá vendo a parte mais fininha lá em cima, né, embaixo de cada telha eu tenho as ripas, depois no outro sentido eu tenho os caibros, aí passa uma peça de madeira bem robusta que são as terças e quase mais ou menos dessa mesma espessura eu tenho as tesouras aqui. Essa tesoura minha tá bem simples, né, como eu disse para vocês, mas é ela que vai configurar a inclinação do telhado. Então, por cima aqui vão vir todas as telhas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês. Obviamente, tem muito mais coisa que a gente poderia falar sobre telhado, mas para o vídeo não ficar muito longo, foquei só nessa parte das estruturas principais, né, dos componentes principais do madeiramento do telhado. Mas deixem aí nos comentários se vocês querem que eu grave mais coisas sobre outros tipos de telha, outros tipos de telhado também. E a gente se vê nos próximos. Até mais!